É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós falaremos sobre julgamentos, como lidar com a crítica dos outros. Quanto mais avançam os conhecimentos na área da psicologia, mais conseguimos entender a grandeza de Jesus. Jesus era profundo conhecedor da psique humana. Muitas das suas falas contêm o que hoje compreendemos como grandes tratados sobre funcionamento mental. Foi assim que ele nos demonstrou quando proferiu o paradigma não julgueis a fim de não seres julgados. Lá em Mateus 10, nos versículos 1 e 2, nós lemos: não julgueis, a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Entregar-se-vos-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servidos para com os outros. Enfim, ali ele vai trazendo essa questão do julgar e do julgamento. Mas ele se refere ali à lei de causa e efeito, porque se assim não fosse, ela seria similar à lei de Talião, aquela que diz olho por olho, dente por dente. Então, a coisa seria muito simples, fez uma coisa, receberia outra. No entanto, nós aprendemos com a doutrina espírita que muitas vezes, por exemplo, é a dor da consciência que nos coloca no curso da reparação do dano causado. Existe a participação da nossa consciência nessa questão da causa e efeito. Compreender então o que está por trás deste movimento psíquico de produção dos julgamentos, das críticas, das comparações, nos ajudará a compreender e lidar tanto com os julgamentos nossos, quanto com o julgamento dos outros a nosso respeito. Nós vamos compreender que aquele que julga será julgado por si mesmo, pois essa é a sua mente, a sua cabeça, O que ele produz para o outro, uma hora ele vai produzir para si. Em uma análise da psicologia profunda, nós entendemos que existe o desenrolar de uma luta entre o ego e o self. O ego, para a gente entender, é aquele nosso representante da consciência ligado ao mundo concreto, o real, o carnal. E o self é o nosso representante do ser integral, do ser espiritual. O ego vai utilizar de mecanismos de fuga, vai elaborar mecanismos escapistas para lidar, para camuflar a sua resistência, de evitar que nós somos assim bastante imperfeitos ainda, de lidar com o self, que é o nosso ser perfeito. Podemos pensar assim, de um modo geral, em um conflito entre o primarismo que nos imanta ao solo, à terra, ao material, e aquele nosso germe divino que dormita em nós e nos impulsiona para o alto, para o divino. Conflito entre essas duas nossas instâncias. Alguns conflitos, então, são resultados das fugas ao enfrentamento com o eu profundo, e para este enfrentamento o ego se utiliza de alguns mecanismos. Esses mecanismos, chamados de mecanismos de fuga do ego, pela psicologia espírita, aquela proposta por Joana de Ângeles, eles também são chamados na psicologia convencional, tradicional, de mecanismos de defesa do ego. Só muda o jeito de chamar. Os mecanismos são os seguintes: o deslocamento, a projeção, a introjeção e a racionalização. Para o nosso tema hoje, para o nosso entendimento, nós falaremos apenas de um desses mecanismos, o mecanismo de fuga, a projeção. Vamos partir do princípio que reencarnamos porque temos questões a resgatar, melhorar ou ofertar. A maioria de nós para resgatar e melhorar. Neste cenário, em que encenam um homem velho e o homem novo, nós podemos considerar que temos então muitos conflitos. Esses conflitos, algumas vezes, são muito claros, conscientes. Nós sabemos, por exemplo, algo em nós que necessitamos mudar, mas ainda não conseguimos ou não queremos. Porém, alguns conflitos são inconscientes, não são reconhecidos. Não os conhecemos em nós mesmos e para que assim fiquem, para que fiquem e continuem ali escondidinhos, o ego reprime esses conflitos nessa parte inconsciente. Essa repressão inconsciente dos nossos conflitos leva o ego a projetá-los nos outros, nas circunstâncias e em lugares.
evitando assim a aceitação de erros e da responsabilidade por eles. Coisa ligada à nossa imperfeição ainda. Lá no livro O Ser Consciente, Joana de Ângeles descreve esse movimento psíquico da seguinte forma. Há uma natural e mórbida tendência no ser humano de ignorar certas pessoas, certas deficiências pessoais e projetá-las nos outros. Toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços do caráter de alguém, projeta-se nele, transferindo do eu, que o ego não deseja reconhecer como deficiente, a qualidade negativa que lhe é peculiar. Torna a sua vítima o espelho no qual se reflete inconscientemente. Há uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si. Eu me lembro daquele velho ditado: Pedro, quando fala de Paulo, fala mais de Pedro do que de Paulo. Enfim, para a gente entender essa nossa projeção nos outros. Agora, a questão do falar, né, tem uma outra ideia interessante, que é do filósofo estoico Epiteto. Ele diz assim, que a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Início do progresso moral. O que ele quer dizer com isso? Que quando a gente para de culpar os outros pelas coisas que acontecem com a gente, é quando a gente começa a evoluir. Quando se extingue o hábito de colocar a culpa no outro, está marcado aí a nossa evolução. Jesus, o modelo de homem integral, extinguiu a culpa. Ele não projetava. A ninguém julgou, criticou, né, ou culpou. Lá no mesmo livro, O Ser Consciente, Joana nos fala que a maioria de nós, no entanto, se tropeça numa pedra na rua, a culpa é da administração pública. Se choca com o trem, a culpa é dele. E ainda vai comentar que a projeção alcança reações tão surpreendentes, né? Ela vai contar: um jovem esbarrou no outro na rua e reagiu interrogando: "Você é cego?" Ao que o outro interlocutor respondeu: "Sim, sou cego." Ela vai dizer então que o jovem atropelara o invidente e se permitiu o luxo de fazer-se vítima. Veja, algumas críticas podem até ser positivas, mas agora nós estamos falando dessas desproporcionais. Quando você sofrer críticas, lembre-se do jovem que fora vítima de atropelar o cego e ainda assim o responsabilizou. Lembre-se que o julgador em breves tempos terá que vencer suas próprias resistências para parar de olhar para fora e olhar para dentro. E neste momento ele compreenderá que em verdade, que a sua consciência é que julgará a si mesmo, na medida em que ele julgou o outro. A mente é uma. Aquilo que eu faço para o outro, minha mente fará para mim. E para que possamos reconhecer os nossos conflitos e as nossas projeções, separar o que é meu e o que é do outro, eu vou passar 4 regrinhas que podem ser usadas como um guia. Anotem aí. A primeira é assim: tudo o que me incomoda, irrita, ou eu quero mudar no outro, está dentro de mim. Olha a dica aí. Tudo que me incomoda muito no outro, que eu quero mudar, que me irrita, está dentro de mim. Olha essa autoanálise. A segunda regrinha: tudo o que o outro me critica ou julga, se me incomodar, também está reprimido em mim e é necessário trabalhar nisso. Então, se alguém te criticou e te incomodou, tem conteúdo aí para trabalhar também. A terceira: tudo o que eu gosto no outro, eu amo nele, também está dentro de mim. Às vezes ainda sem ser percebido. Aquela pessoa que você admira, aquele jeito que você gostaria tanto de ter, tem sim dentro de você. E a quarta é tudo o que o outro me critica, julga ou quer mudar em mim, se não me afeta, pertence a ele, não pertence a mim. E aqui está então essas 4 dicas para que a gente possa compreender o julgamento, que parte sempre da nossa mente, do nosso ser, e nós estamos aqui para evoluir, para crescer e para aprender com a nossa própria mente, com a mente do outro, que ora se projeta em nós,
e nós podemos aceitá-lo ou não. Que estejam todos com Jesus, muita paz e luz e até a próxima.